Amados, amadas, a glória contemplada no monte prepara os discípulos para não perderem a fé quando encontrarem Cristo desfigurado na cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a transfiguração do Senhor. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os conduz a uma alta montanha, a um lugar à parte. Na Sagrada Escritura, a montanha é lugar de encontro com Deus, de revelação e de aliança. Jesus afasta os discípulos do barulho das multidões para lhes manifestar algo que somente poderia ser compreendido na intimidade com Ele. Então, Jesus, diante deles, é transfigurado. Seu rosto brilha como o sol e suas roupas tornam-se brancas como a luz. Entenda, Cristo não recebe uma glória que antes não possuía. Por um breve momento, permite que sua divindade, normalmente velada por sua humanidade, se manifeste aos discípulos. Aquele Jesus simples que caminhava pelas estradas, sentia fome e cansaço, é verdadeiramente o Filho eterno de Deus. Na transfiguração, a humanidade de Cristo não é apagada, mas inteiramente iluminada pela glória divina. Ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Toda a antiga aliança converge então para Cristo. A lei e os profetas preparam sua vinda e encontram nele seu pleno cumprimento. Além disso, ambos tiveram experiências de Deus sobre uma montanha. Agora, porém, não estão no centro. Conversam com Jesus porque Ele é o maior. Ele é maior que Moisés. Ele é maior do que Elias. Cristo não é apenas mais um profeta, é a palavra definitiva do Pai. Pedro, tomado pela grandeza daquele momento, diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. Entenda, meu irmão, ele deseja construir 3 tendas e permanecer naquela experiência, mas ainda não compreende que a glória do monte não pode ser separada do caminho da cruz. Também nós gostaríamos de permanecer apenas nos momentos de consolação, quando a oração é agradável, tudo parece claro e sentimos intensamente a presença de Deus. Contudo, a fé não pode depender somente dessas experiências. Depois do monte, os discípulos precisaram descer e seguir Jesus até Jerusalém. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem luminosa os cobre. Na Bíblia, a nuvem é sinal da presença de Deus. No meio dela, ouve-se uma voz, a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Meu irmão, minha irmã, aqui está o centro de toda a passagem. Escutai-o. Pedro queria falar, organizar e construir tendas, mas o Pai chama primeiramente a escutar. A vida cristã começa quando deixamos de querer determinar os caminhos de Deus e nos tornarmos discípulos atentos de Jesus. Escutar Cristo significa acolher não somente suas promessas consoladoras, mas também seu chamado à conversão, à renúncia, ao serviço e à cruz. Não podemos escolher apenas as palavras de Jesus que nos agradam. Escutá-lo é permitir que todo o Evangelho transforme nossa vida. Assustados, os discípulos caem com o rosto em terra. Então, Jesus se aproxima, toca neles e diz: levantai-vos e não tenhais medo. O mesmo Senhor que manifesta a sua glória aproxima-se dos discípulos amedrontados e os toca. Sua grandeza não cria distância. Sua divindade inclina-se sobre a fragilidade humana para levantá-la. Quando erguem os olhos, não veem mais ninguém.
a não ser somente Jesus. Essa expressão resume a vida do discípulo. Moisés e Elias desaparecem. A visão extraordinária termina, mas Jesus, esse permanece. Quando as consolações passam e os sinais desaparecem, é preciso continuar caminhando com Ele. Ao descerem da montanha, Jesus ordena que não contem a visão antes da sua ressurreição. A transfiguração só poderá ser compreendida plenamente à luz da cruz e da Páscoa. O Cristo glorioso é o mesmo que será humilhado, crucificado e morto. Mas a cruz não será sua derrota, será o caminho para a vitória definitiva. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para aqueles que permanecem unidos a Cristo e também participam de sua glória. A transfiguração antecipa não somente a ressurreição de Jesus, mas também aquilo que Deus deseja realizar em nós. Nossa vida, marcada pela fragilidade, é chamada a ser transformada e glorificada pela graça. A ordem de Deus neste Evangelho é direta. Escutai-o. Amados, amadas, em meio a tantas vozes, opiniões e propostas, o Pai nos chama a reconhecer em Jesus a palavra segura que conduz à vida eterna. Também ouvimos a ordem do próprio Jesus: levantai-vos e não tenhais medo. Irmãos e irmãs, a experiência de Deus não deve nos manter paralisados, mas fortalecer-nos para descer a montanha e enfrentar com fé as exigências da missão. E daqui, então, nasce um princípio eterno para nós. Quem aprende a escutar Jesus nos momentos de luz, permanece fiel também nos momentos de escuridão. Meu irmão, minha irmã, a consolação do monte prepara-nos para atravessar os vales sem abandonar o Senhor. Amados e amadas, a grande mensagem enigmática deste Evangelho é: Jesus é o Filho amado do Pai, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na cruz, seu rosto será ferido e sua glória permanecerá escondida. Mas pela ressurreição, ele manifestará definitivamente sua vitória sobre o pecado e a morte. Quem o escuta e permanece com ele será conduzido da cruz à glória. Qual é então a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Reserve alguns minutos de silêncio, leia novamente este Evangelho e pergunte-se: que palavra de Jesus eu preciso escutar e obedecer neste momento da minha vida? Depois, levante-se e dê um passo concreto. Não procure apenas sentir a presença de Deus. Permita que a palavra escutada transforme suas escolhas, sustente-o nas provações e o conduza no caminho da fidelidade. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo abra nossos ouvidos à voz de Cristo e nos conceda a graça de permanecer com Ele, tanto na luz do monte quanto no caminho da cruz. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.